A nossa convidada no canal Marcelo Toller é Rosimeire Freitas do Vale, carinhosamente chamada por Meirinha, uma mulher incrível. Ela nasceu em Anápolis, mas muito cedo veio com os pais para Porangatu e aqui foi criada. Ela tem um sorriso, uma simpatia que transmite a todos um profundo respeito, uma paz, uma liberdade, revelando a força da mulher, com sua resistência e valor. Meirinha é uma mulher de infinitas qualidades, uma representante feminina que é orgulho da mulher porangatuense. Olá, sou Marcelo Toller, quero que você esteja de bem com a vida. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal pelo YouTube. Eu e você estamos formando uma geração de amigos. Aprendi muito cedo na vida que gratidão é enxergar em cada amanhecer uma nova oportunidade, sem esquecer das pessoas que te ajudaram e ajudam a ser cidadão de bem e ser uma pessoa que não deseja nada de mal para o outro e nem para a sociedade. Por essas e tantas outras, quero muito agradecer a todos que estão se inscrevendo aqui no canal Marcelo Toller. Todo dia recebo mensagens de amigos e pessoas que vão lá nos comentários e dizem: me inscrevi no seu canal, continue nessa pegada, não pare. E essa energia é muito gratificante. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo à geração de amigos. Saiba que respondo todos os comentários dos vídeos que estão no canal Marcelo Toller. Mas vamos ao nosso papo de hoje com a convidada ilustre, minha amiga Meirinha. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui compartilhando conosco a sua trajetória de vida aqui no canal Marcelo Toller. Muito obrigada, Marcelo, principalmente pela deferência que você sempre teve comigo, com a minha pessoa. E eu estou extremamente honrada de participar do seu canal. Fazia tempo que eu não dava uma entrevista para Porangatu. Você sabe que saiu, a Porangatu considero a minha terra, a minha vida e a minha história. Muito obrigada, Marcelo. No início, eu não fiz citação do seu berço materno e paterno. Meirinha, na verdade, você vem de um berço político. Seu pai, Moacir Ribeiro de Freitas, foi prefeito de Porangatu de 1961 a 1966 e preparamos um breve relato da gestão dele e convido você e o pessoal que está nos assistindo para acompanhar. Na gestão do prefeito Moacir Ribeiro de Freitas, muitas foram as conquistas. Ele era conhecido como visionário. Moacir, na prefeitura, iniciou o processo evolutivo do município. No setor rodoviário, construiu as vias Porangatu-Cruzeiro do Norte, a ponte sobre o rio Santa Teresa, reivindicou a instalação da SUCAM no município, legalizou as terras de fazendas em litígio, comprou geradores de energia elétrica, ampliou o fórum local, construiu o matadouro municipal, construiu o Parque de Exposições Agropecuário Hilton Monteiro da Rocha. O prefeito Moacir Ribeiro de Freitas deu uma atenção especial à educação do município. Foram construídas 2 unidades escolares, uma em Santa Teresa e outra em Novo Planalto, que na época era município de Porangatu, uma unidade escolar em Serra de Campo, uma unidade escolar nos povoados de Estreito, Linda Vista e Cruzeiro do Norte. Ampliou a Escola Municipal Nossa Senhora da Piedade. O prefeito Moacir Ribeiro de Freitas firmou parceria com outro visionário da época, o governador Mauro Borges Teixeira. Juntos construíram o prédio do Colégio Estadual Dona Gessina Borges Teixeira, o Colégio Dom Pedro II, o Colégio Estadual Professor Valdemar Lopes do Amaral Brito, na época era a Escola Estadual de Primeiro Grau. Meirinha, todo esse histórico certamente enche de orgulho você e sua família. O seu pai, Moacir Ribeiro de Freitas, foi sua inspiração para entrar na política e fazer militância? Olha, sem dúvida nenhuma, Marcelo. Meu pai foi um exemplo de ser humano, de político. Eu me lembro bem que com 4 anos, quando nós chegamos em Porangatu, e que ainda os palanques eram as carrocerias de caminhões, e eu ficava encantada de ver meu pai receber políticos naquela época
E com 7 anos, ele me pôs para dizer um discurso. Agora você imagina uma menina de 7 anos, criada no interior de Porangatu, já falar discurso. Então isso me trouxe assim, um orgulho, e acho que é disso daí que vem essa minha veia, essa força política que eu trago dentro de mim, porque meu pai foi... Olha, a educação é engraçada. Quando você começou a falar sobre os feitos do meu pai, sempre lembravam dele como a questão do Parque Industrial Hilton Monteiro, que todo mundo leva o nome do senhor Hilton Monteiro, mas na realidade foi meu pai que iniciou todo esse processo. Eu estou dizendo isso não com ciúme, não tem nada a ver, tá? Isso deixo bem claro, não tem nada a ver. Mas foi o percussor dessa criação, dessa disposição de lutar por Porangatu, de trazer tudo que aflorasse para Porangatu, mas o maior feito dele foi dentro da educação, não resta a menor dúvida. Porque ele criou escolas em todos os municípios, desde Mara Rosa, antigamente, que não era Mara Rosa, era Mário Leite, né? Até Bonópolis, atualmente. Em tudo, meu pai tem a semente que ele plantou educacional. Então, isso me enche assim, de um orgulho tão profundo. Eu me lembro que quando ele foi fazer o colégio Gersina Borges, que o Mauro Borges chegou, aquilo foi para mim assim, um marco histórico. E naquela época, como até hoje, existiam as rixas políticas, né? E ele, a primeira pessoa que ele convidou para ser a primeira professora foi Eni, filha do seu Tomezinho Rodrigues, que era contrário a ele. Mas ele nunca parou para pensar, essa pessoa é contrário. A Eni tinha recebido uma boa educação, uma excelente educação, então uma formação muito grande. Ele falou, você vai ser a minha professora. Trouxe professores de fora. Então, assim, ele de fora porque eu não me lembro agora o nome do diretor. Na época, ele veio da Bahia, buscou na Bahia, e foi assim, fez uma revolução educacional em Porangatu. E isso só pode me orgulhar, porque foi um homem que lutou e que amou até o final, Marcelo. Eu me lembro bem quando estava perto dele morrer, ele atravessando ali a nossa fazenda São José, era depois do cemitério. Eu não me esqueço dessa passagem dele. Depois que subiu a ladeira do cemitério ali, ele parou e pegou um punhado de terra e falou assim, isso aqui é minha terra. Isso assim, olha, quando eu falo, além de me emocionar, me enche de orgulho muito grande. E eu gostaria muito que a imagem e a história do Moacir Ribeiro de Freitas fosse conhecida por todos os porangatuenses, porque é uma história linda de vida, uma história de cultura, uma história de desbravamento e uma história de muito amor a Porangatu. Agora quero conversar com você a respeito de outro grande prefeito que Porangatu teve. E infelizmente algumas pessoas, por falta de conhecimento ou por má fé, falam um monte de asneira a respeito do saudoso prefeito Jarbas Macedo Cunha, e o seu pai foi o vice-prefeito. Mas antes, Meirinha, quero convidar você e as pessoas que estão nos assistindo para acompanhar alguns dados da gestão 1989 a 1992. O governo Jarbas Macedo Cunha foi marcada pela aceleração do processo de industrialização do município. Criou o Distrito Industrial, instalação da usina de processamento de soja, diversas ações comunitárias como mutirões de construção de moradias populares às famílias carentes, ampliação de diversas unidades escolares na zona urbana e rural, construção da lavanderia pública na Praça do Milagre, construção de vários bueiros, quadras de esportes, pavimentação asfáltica em diversos bairros. E ele firmou parceria com o governo Henrique Santilo, com apoio do deputado estadual Carlos Rosenberg e a deputada federal Lúcia Vânia. E juntos concluíram e inauguraram o Hospital Regional em Porangatu, prédio da Emater, Batalhão da Polícia Militar, 3º BPM,
Leirinha, gostaria de saber de você como foi estar nessa equipe competente e fantástica do governo Jarbas Macedo Cunha. Você foi secretária de Saúde. Ô Marcelo, foi a maior experiência que eu tive. Até hoje eu cito que foi uma experiência ímpar na minha vida. Porque eu não sou da saúde, eu sou educadora. E aí o Jarbas me chamou e falou, olha, eu preciso de você na saúde. Eu falei, Jarbas, eu não... sou da educação, eu sou educadora. Ele falou, não importa, você tem que saber administrar. Aí eu convidei a doutora Neuza Maria Garré, esposa do doutor Afonso, que me deu total apoio. Eu nunca vi uma pessoa tão despreendida e assim, me ajudou absurdamente. E que nós fizemos, foi algo revolucionário dentro da saúde naquela época. A começar porque Porangatu tinha um índice altíssimo de Hansen. Nós iniciamos a batalha, de Hansen e TB. Era o maior desafio que Porangatu enfrentava. Nós enfrentamos de cabeça erguida, levávamos cestas básicas e o medicamento para todos os moradores que tinham portadores de Hansen. Com isso, nós conseguimos abaixar a taxa imensamente de Hansen de TB, que talvez vocês nem saibam dessa história. E tem até um fato muito curioso durante esse percurso de nós levarmos de uma pessoa que não aceitava que nós tomar o medicamento. E nós, o curioso, só se vocês tomarem o meu café. E quando aceitamos, quando ela ia saindo, o dedinho do pé dela ficou para trás. Tomamos o café sem nenhum problema. Lógico que a gente teve um pouco de receio, mas tomamos, tanto eu como a doutora Neuza, como as atendentes da antiga Ozego, que se tornou hoje posto de saúde, que eu não sei nem como é que está mais. Então, assim, foram fatos, assim, aumentamos a vacinação, o índice vacinal na nossa época sempre ultrapassava 100%. Porque nós unimos com a antiga SUCAM, nós íamos de casa em casa conscientizar os pais e as mães que a importância da vacinação naquela época. Agora você imagine a importância da vacinação no momento atual. Tá? O aleitamento materno, outro trabalho fantástico que nós fizemos aí dentro de Porangatu foi a instituição com os profissionais de odontologia, eram as THDs. O que significava THDs? Técnicas em higiene dentária. Nós mandamos as moças para cá, a Abenísia, que hoje está nos Correios, ela foi uma técnica de higiene dental e nós tínhamos inúmeros, doutor João Ricardo, doutora Régina, o doutor Paulo, filho do Nelito Fagundes, a esposa dele. Nós tínhamos 6 dentistas. Essas técnicas faziam a limpeza dos dentes dos alunos. Nós tínhamos vários consultórios em várias regiões, Jardim Brasília, no setor São Francisco, no Central. Tínhamos exatamente 8 postos. E aí elas faziam a limpeza e o dentista vinha e fechava o dentinho. E com isso, nós conseguimos atingir um índice muito alto, atendendo a muitos estudantes. Isso foi um trabalho fantástico, fantástico, fantástico. Implantamos o primeiro eletrocardiograma dentro do posto de saúde, porque os mais necessitados não tinham condições. E isso eu vou te contar. Eu devo imensamente à doutora Neuza Maria Garré, que foi, assim, a condutora, na realidade, ao meu lado, de todo esse processo de modernização da saúde, de atendimento, e depois veio o hospital municipal, regional. Na realidade, ele era para continuar como regional, e depois passaram para municipal. Mas, assim, nós trabalhamos demais, Marcela, em prol da saúde. E isso, assim, me deu uma potencialidade e um conhecimento
Com o doutor Shigeyuki, nós íamos para as zonas rurais, nós fazíamos atendimentos na zona rural e eu acompanhava, inclusive durante uma das idas nessa zona rural, ele chegou a fazer um parto com a minha ajuda. Agora você imagine a minha ajuda fazendo esse parto no meio da rodovia, vindo de Bonópolis. Então, assim, nós trabalhamos demais e conseguimos muito, mas muito mesmo. O aleitamento materno que foi uma coisa fantástica, além de nós darmos condições de ensinarmos à mãe a importância do aleitamento. E teve outra fase que foi muito dolorida, que foi o início da AIDS. E as pessoas tinham um preconceito terrível. E a doutora Neuza, com todo aquele seu jeito, com aquela sua maneira, me explicou tudo. Quando nós recebi no meu gabinete um rapaz que estava vindo e muito sofrido, extremamente sofrido, e ele me disse o seguinte: todo mundo tem medo de mim. Eu falei: filho, não tem medo de você, pode se aproximar. Eu não me esqueço disso, Marcelo. É outra coisa que me emociona muito, foi esse sentimento de acolhimento. Eu sei que nessa hora eu abracei aquele aidético e você vê, tomamos o café da Hanseniana, abraçamos o aidético e estamos com saúde, graças a Deus, até hoje. Sabe por quê? Porque a gente, além dos cuidados que a gente tinha, nós tínhamos a conscientização do amor ao próximo. Então, foram muitos. Se eu for falar para você dos progressos que nós tivemos na área médica, odontológica e de enfermagem, fizemos o primeiro, eu não sei se houve outros, né? O primeiro simpósio, onde nós unimos todas as áreas e trouxemos pessoas tanto de Goiânia como de Brasília para poder ministrar esse curso. Foi uma coisa assim fantástica que nós fizemos no antigo CSU, que eu não sei se hoje ainda existe. Então foi assim uma coisa que chamou a atenção, porque nós trouxemos desde Uruaçu até a antiga Araguaçu, que era mais ou menos situada. Então vieram todos os profissionais dessa área se profissionalizar e se atualizar. Foi algo assim que marcou a nossa época e a nossa estadia durante a saúde. E o Jarbas, realmente, desde o início, foi um grande administrador. Ele nos chamou, eu falo, a Dona Áurea era na época da educação, e por aí vai. Então, assim, nos chamou e disse: vamos descentralizar. Cada um é responsável pelos seus atos e pelo comando de suas gestões. Então, essa descentralização de poder, nossa, com isso a gente revolucionou. Você citou aí várias pessoas, entre elas o Carlos Rosenberg, que eu acho que Porangatu deve muito ao Carlos. O Carlinhos foi um grande deputado, um grande defensor de Porangatu, e todas as, vamos dizer, as lutas que ele teve, que ele levou para Porangatu, foram, assim, imensuráveis o que ele fez. A Lúcia Vânia, na época, ela não era deputada, ela era ministra. Eu não me lembro de qual que era o governo que ela foi ministra, o Marcelo, mas ela era ministra. Sarney. E ela jamais esqueceu Porangatu. José Sarney. José Sarney, exatamente. E ela jamais esquecia Porangatu. Ela estava sempre presente. Eu não me esqueço de jeito nenhum, porque até hoje, eu tenho uma excelente, maravilhosa amizade com ela e com a Júlia Salomão, que acompanhou desde mocinha, que a Júlia é aqui de dentro da minha casa, e sempre se hospedava comigo. A luta era incessante de trazer os benefícios para Porangatu. Então, são pessoas, principalmente o Jarbas Macedo, que a gente tem que despertar esse sentimento, esse amor que eles tinham. Eles tinham porque ele já morreu, né? Mas que nós temos, em conjunto com todas essas pessoas, por uma terra de Angatu, uma terra que nós amamos, um amor que nós cultivamos, mas que as coisas
lentamente vão sendo apagadas, vão sendo esquecidas, e a gente não pode deixar a memória de Porangatu, sabe, morrer. Não podemos, ô Marcelo. E o que você está fazendo de resgate de memória ao Jarbas, ao Carlos, e eu tenho certeza que você irá fazer pelo Júlio também, que foi outro grande defensor e outro grande desbravador de Porangatu. Então, o seu João Gonçalves, que ainda está vivo e que eu tenho certeza que você deve estar já arrumando para poder também entrevistá-lo, porque o seu João é a história viva e latente de Porangatu. Nós não podemos pensar em futuro sem sabermos do nosso passado. E o passado tem histórias lindas de homens e mulheres que amam Porangatu. Meirinha, ser militante político nos faz conhecer mais e melhor as curvas do rio do mundo político. Participar de um governo é outra experiência importante, mas chega um momento que alguém deve ter dito a você: queremos sua candidatura a vereadora. Aconteceu algum convite ou foi um desejo que brotou no seu coração, Meirinha? Ô, Marcelo, eu acho que política sempre, para mim, é polis, tá no sangue. Política, para mim, é muito importante, mas a política pura, verdadeira, uma política de respeito humano às pessoas. Eu falo sempre, eu deito no meu travesseiro, eu durmo tranquila, sabe? Eu nunca tive uma história na minha vida que pudesse denegrir a minha história, a minha imagem. Isso jamais. Jamais eu tive. Teve uma época, quando foi essa questão do aleitamento interno, que alguém da rádio, a rádio do Dino, quando era lá embaixo, falou uma bobagem. Eu saí de imediato, contestei, nunca mais houve nenhuma história que pudesse manchar a minha vida. E eu resolvi, de repente, eu quero ser candidata a vereadora. Foi diferente. Em Porangatu, eu queria prestar o meu trabalho, ser útil ao meu município. Aí em Porangatu foi diferente. Porque eu não sei se você sabe que eu me atrevi agora, nessa campanha, a ser candidata por pedidos, tá? Do ex-governador Marconi Perillo, que me pediu 3 vezes para eu ser candidata a vice-prefeita de Goiânia. A princípio foi um susto tremendo, tá? Porque realmente ser vice-prefeita, tivemos uma votação pífia, ruim, mas o desgaste político, mas isso aí é outra história. Voltamos a Porangatu. E eu retornei eu aceitei a ser candidata. Fui candidata 2 vezes, presidente da Câmara 2 vezes em Porangatu. E eu vou te contar, Marcelo, que orgulho de pertencer à Câmara de Vereadores de Porangatu. Que orgulho. Queria ter sido prefeita dessa cidade, queria sim. Queria, para até dar orgulho a meu pai. Mas aí veio a questão da cadeira de rodas, mas mesmo assim, eu tenho um orgulho danado. Com 1 ano, eu falei, olha, eu não vou mais preocupar com cadeira de rodas, eu tenho uma vida para seguir em diante. E o governador Marconi me chamou para dirigir a escola de governo, que não é uma simples escola. É uma escola onde eu gerenciaria o funcionalismo público. Tá? Fiz a primeira meritocracia, que foi uma coisa fantástica, outro grande aprendizado. Então, assim, aí ele quase que me impôs, você tem que ser candidata a vice-prefeita de Goiânia. Meu Deus, que susto! Aí realmente foi um susto. Aí já não foi a minha opção. Aí foi quase que um convite que eu tive que aceitar, mas que, graças a Deus, também saímos de cabeça erguida. Foi uma campanha linda. Eu andei por 187 bairros de Goiânia. Conheci recantos de Goiânia que eu nem imaginava. E uma coisa curiosa, Marcelo,
que eu me orgulho muito durante essa minha trajetória. Nos 185 setores que eu andei com o Thales, porque nós fizemos 187, 185 setores que eu andei em Goiânia, não teve nenhum que eu não encontrasse alguém que me gritasse pelo nome. Meirinha, Meirinha! E teve setores que eu nem imaginava. Tipo Veracruz, que já é chegando em Trindade, a pessoa me gritou, você me ajudou quando você estava na educação. Então, isso tudo para mim me traz uma felicidade tão grande, um prazer tão grande de saber que a minha vida jamais passou em vão, Marcelo. Meirinha, quero continuar nessa mesma pauta com você. Uma das grandes virtudes de um líder político é a sua lealdade ao grupo político e ao companheirismo. E quem convive com você ou conhece sua história sabe dessa nobre virtude de lealdade. Em 1998, quem te fez a proposta de ser candidata a deputada estadual, Meirinha? Olha, Marcela, essa foi outra decisão ímpar. Eu estava como vereadora quando o ex-governador Marconi Perillo chegou com o Carlos Rosenberg e me falou, olha, eu preciso de você como candidata a deputada estadual. Eu falei, mas não vou de jeito nenhum, Marconi. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura para poder tocar uma campanha de deputada estadual. Falou, não estou te pedindo, não, estou te convocando. Tá bom, então eu aceito, né? Deixei de ser vereadora, me candidatei a deputada estadual, tive uma votação extremamente expressiva, mas vou te contar, sem dinheiro nenhum, Marcelo. Novamente voltaram. Eu me lembrava das carrocerias de caminhão quando era pequeno, junto ao lado do meu pai. Nós chegamos numa cidadezinha aí depois de Santa Teresa. O que nos foi oferecido, porque ele falou, olha, eu vou titular dois candidatos a deputado federal que vão te apoiar, que era o Jovair Arantes e o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado me passou exatamente, porque eu tenho toda a prestação de contas, até hoje não sei nem por que está na hora de jogar isso para fora, R$2.000 para a campanha. E o Jovair não, me ajudou e tal, mas ele me arranjou uma estrutura também que ficou, não é que ficou a desejar, era a condição da época, né? O caminhão tinha um buraco no meio, então nós ficávamos um tanto aqui, outro tanto aqui, e quem ia discursar, um ou dois ali na frente, simplesmente assim. Olha, eu acho que eu fui muito bem votada. Eu tive, na realidade, 12.786 votos, só da redondeza aí. E, infelizmente, naquela época era legenda, por legenda, eu não fui eleita, e foi o Marcos, que teve 2.000 votos, foi eleito. Fez seu mandato, muito bonito, e aí foi quando o então governador Marconi me convidou para vir para Goiânia. E aí eu tinha fechado as duas lojas, que era a Portinhola e o Boticário. Aí ele me convidou, eu vim trabalhar como chefe de gabinete na educação, e foi um grande aprendizado para mim, porque dirigi uma chefia de gabinete da Secretaria Estadual da Educação. Olha, é algo dificílimo. Foi assim uma revolução que foi implantada dentro da educação com a professora Raquel, e daí vieram os outros acontecimentos, né, Marcelo? Então eu falo, gente, a minha história é uma história que eu tenho orgulho, te falo com toda franqueza e não quero aqui me vangloriar em absoluto, mas é uma história. Eu tenho orgulho dela, sabe, Marcelo? Porque foi uma trajetória de luta, de aprendizado, e que eu pertencia a dois partidos, que era o PMDB, e que junto com o Jarbas, porque o Jarbas Macedo, naquela época, tinha sido colega do Santilo e sentava ao lado do Santilo, e o Íris Rezende o convidou, naquela época, como prefeito, para que ele viesse
fazer parte da campanha, aí o Jarbas foi muito honesto. Olha, eu nunca vi tanta honestidade numa pessoa como eu ouvi do Jarbas naquela época que eu estava presente. Não estou dizendo história que me contaram, não, eu estava presente na reunião. O Jarbas foi e falou, olha, prefeito, eu juro para o senhor que eu não tiro um voto dentro de Porangatu. Mas eu não posso te acompanhar porque eu tenho fidelidade ao Santilo. E fidelidade, lealdade é algo que não se compra. Tá, aí foi quando ele quebrou o braço e tudo bem. E nós demos, Porangatu deu para o Íris Rezende 67% dos votos válidos. Aí nós viemos 14 pessoas, 14 ou 17 pessoas, eu não me lembro mais, aqui depois que o Íris tomou posse, foi eleito. E viemos, inclusive, o Ovídio, eu tenho todas as fotos e comprovação desse momento. O Ovídio Gomide estava junto comigo quando nós fomos recebida pelo Íris, que nos tratou muitíssimo bem naquele momentozinho. Quando nós saímos, o doutor Bibiano e Urquiza de Freitas, que era meu primo, Urquiza me chamou em particular e falou, Meirinha, vocês fizeram uma reunião linda, mas não esperem nada para Porangatu. Porque o Íris, não me esqueço disso, Marcelo. O Íris é igual tapuio. Ele mata as pessoas igual se mata piolho na unha. E nós passamos um período negro dentro de Porangatu devido à eleição do Íris. Foi algo como governador, não foi como prefeito, não. Estou falando errado. Então, foi algo assim terrível para nós, esse período do Íris lá, porque Porangatu foi esquecido. Em Porangatu, já tivemos algumas mulheres candidatas a prefeita. E somente agora, em 2020, foi eleita a primeira mulher, a prefeita Vanusa Valadares. E tem observado que a Meirinha tem uma atuação ativa nos movimentos femininos. Segundo dados, mais de 50% em Goiás, o eleitorado é feminino. Meirinha, o que falta para a mulher brasileira se conscientizar que tem poder, força e pode mudar um quadro, seja ele eleitoral ou governamental? Marcelo, na realidade, nós somos 53% do eleitorado feminino. Agora, o que falta, na realidade, não é nós demonstrarmos a nossa força. Eu te falei lá atrás que a minha vontade, na época, era de ser prefeita de Porangatu logo que eu saí daí. Logo que eu saí, depois não. Aí veio a Gláucia como candidata, que não foi eleita e que tinha uma história linda por detrás dela, tá? E o Júlio tinha feito excelentes mandatos, a Gláucia veio e não conseguiu. E agora tem a Vanusa, que está aí, eu não sei, não posso te falar nada, mas e não é isso agora o assunto em pauta, né? Então, o que falta para nós mulheres é que vocês, homens, esqueçam um pouquinho do machismo, que por mais que nós tenhamos a força, tenhamos coragem, porque para mim não faz diferença nenhuma, Marcelo. Eu sou muito clara e sou muito honesta de estar caminhando sempre ao lado, nunca na frente, nunca dando 2 passos atrás, como são os japoneses, jamais, de jeito nenhum. É sempre caminhar ao lado com muito respeito, mas esse respeito, infelizmente, esse machismo que ainda é muito latente, que ainda é muito, vamos dizer, vivo dentro da nossa cultura. Nós estamos vendo agora propagandas e nas diversas redes de televisão, de falar do respeito que temos que ter pela mulher política. E temos que ter sim, porque nós temos a consciência do poder que nós temos. Você pode olhar dentro do Senado e dentro da Câmara. Temos mulheres? Temos. Temos mulheres corajosas? Temos. Mas aqui em Goiás, por exemplo, mas um número reduzido de 43, 44 deputados, temos 2 só que foram eleitas, né, o Marcelo? Então, eu acho que o que falta
na realidade, não nos falta coragem, em absoluto. Não nos falta posicionamento, em absoluto. O que nos falta é que vocês, homens, quando eu falo vocês, eu falo de uma maneira generalizada, não quero dizer nem A nem B, não. Tenham mais respeito à figura materna, à figura que os gerou, porque mulher pode tudo. Ela pode estar em todos os espaços que ela conquista, sim. Conquista porque ela é generosa, ela é receptiva, mas precisa muita coisa mudar ainda, principalmente neste lado de respeito humano e de respeito ao ser que os gerou. Isso falta, Marcelo. Neirinha, tenho muita gratidão e orgulho das gerações passadas que contribuíram para brotar em mim e certamente em você o desejo de um Brasil democrático. Mas confesso para você e as pessoas que estão nos assistindo que fico assustado vendo algumas manifestações de pessoas querendo o retrocesso no país. E por último agora, pedindo o voto impresso. Mas graças a Deus, o Congresso Nacional já disse não a essa aberração. E queria saber de você como vê tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Ô Marcelo, eu acho abominável. Eu não vou citar aqui porque as correntes de ódio, elas são tão latentes e elas estão tão inseridas atualmente no meio político que chega a me assustar, sabe? Me assusta muito o posicionamento de pessoas que foram eleitas pelo voto direto e imaginar o desrespeito total aos poderes. E eu falo francamente, eu sou anti-Bolsonaro e anti-Lula. Tá? Se não tiver uma terceira via que eu possa votar, estou te falando, eu, Neirinha. Não estou dizendo nem pelos meus filhos, nem por ninguém. Estou falando eu, Neirinha. Se não tiver uma terceira via em que nós possamos acreditar no mundo melhor, não é possível o retrocesso que está havendo no país. O que nós vemos agora, assistimos no dia 7 de setembro, um dos atos mais inimagináveis dentro de toda a democracia. Foi um desrespeito total. E o que nós vemos no dia a dia é outro retrocesso. Isso chega a doer na gente. Agora mesmo, pouco antes, quando eu fui acudir a vizinha, o menino dela de 3 ou 4 anos, 4 anos parece, e disse algo que ficou assim marcado. Neirinha, você acredita no bolso? Eu fiquei assim, eu sei que é uma conduta dos pais que levam a criança, mas uma criança de 4 anos, né, nos fazer uma pergunta dessa é porque realmente não está havendo o mínimo respeito à democracia, às nossas condutas, que foram tão duras naquela época do regime militar. Nós não podemos permitir jamais o retorno antidemocrático, o retorno de práticas que derrubam o ser humano. Nós temos que ter respeito à nossa história, respeito àquela conquista tão linda que foi pela democracia. Porque, Marcelo, eu vivenciei os atos antidemocráticos diante da promulgação da lei. Eram horrendos, eram horríveis. Eu tive parte da família praticamente dizimada que morava em Brasília na época. Foram atos super dolorosos e nós não podemos permitir. Democracia, sim, e retorno, jamais. Pode ter certeza. Ô Marcelo, eu me lembro bem, quando as eleições eram com o voto impresso, isso eu estou falando, retorno a dizer, não é coisa que me contaram, não. Era coisas que eu assistia. Nesse antigo, onde era o antigo fórum aí em Porangatu, que hoje eu não sei, acho que é a Secretaria de Educação, eu não sei que órgão, que foi o meu pai que construiu, na época, o voto impresso
ele acontecia o seguinte, quem tinha o poder de chegar perto da mesa aonde os votos eram computados, então tinha o Joãozinho e o Luizinho, os dois candidatos. Então, quando eles abriam o voto e ficava atrás da mesa apuradora, 3 ou 4 pessoas, não permitia-se mais. E uma dessas vezes eu eu pedi até para o Ovidio Gomides, que eu já citei uma vez, e o Ovidio era muito atuante como político na época. Falei, Ovidio, você me permite eu ficar atrás dessa mesa apuradora? Não, permito, eu vou fazer como? Aí eu não sei como, que ele deu um jeito, eu fiquei atrás da mesa apuradora. Então tinha o Joãozinho e o Luizinho. O voto saía para o Joãozinho e o apurador falava, Luizinho. Aí o voto era computado não para o Joãozinho, para o Luizinho. Agora nós vamos retroceder tudo. Quer dizer, graças a Deus não, porque já foi dito tanto no Senado como na Câmara dos Deputados que isso aí está morto e sepultado. Então, meu Deus, retroceder para voto impresso, isso não existe mais, isso é um retrocesso total, retrocesso de democracia. Eu sou doida uma segunda vez, saber todos os nuances das guerras, tanto faz a da Segunda Guerra Mundial, como agora o Afeganistão e outros, a Síria e outros países a mais. Meu Deus do céu, não existe um regime mais puro e mais que respeita o ser humano do que a democracia. Nós não podemos permitir, Marcelo. Não podemos, não só Marcelo, todos os ouvintes que terão oportunidade, permitir que volte e que retrocedamos aquilo que nós conquistamos com suor e com lágrimas, que foram muitas. Mirinha, o papo tá bom demais, mas estamos chegando ao final. Quero novamente lhe agradecer por estar aqui no canal Marcelo Toller no YouTube e ter compartilhado suas experiências de vida e de política. Quero que fique bem à vontade para suas considerações finais. Marcelo, eu só tenho que agradecer a você, ao seu canal, sabe? E assim, e pedir, não esqueçam da memória de Porangatu. Ela é tão importante, ela é tão viva. E agradecer a todos que participam conosco dessa jornada. Vocês sabem do meu amor por Porangatu, do amor que eu tenho pelos porangatuenses e principalmente o amor que eu tenho por essa terra de Angatu, que ela é muito grande. Marcelo, muitíssimo obrigado, muito obrigada mesmo de coração por essa oportunidade, desse bate-papo lindo. Queria ter contado mais 1000 histórias para você, porque a gente começa e termina se perdendo no preâmbulo de tantas histórias vividas, vivenciadas, histórias contadas, mas não vai faltar oportunidade. Nós abrimos agora o caminho e vamos continuar, se Deus quiser. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Porangatu. Obrigada, porangatuenses. Amo vocês, de todo o coração. Muito obrigado a você por ter assistido este vídeo. Se você gostou, compartilhe para que mais pessoas possam receber essas luzes que estamos jogando aqui no YouTube. E assim, vamos formando uma geração de amigos. Estou deixando 2 vídeos aqui ao lado. Basta clicar e continuar no canal Marcelo Toller. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus, acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você.